Boa noite, todo mundo que está assistindo mais um Fórum Debate. Hoje eu estou com essa figura incrível que a gente passou para essa semana, né? Semana passada a gente ia fazer a nossa atividade, mas demos prioridade porque tinha que dar para o movimento que estava acontecendo. Ele que é professor, que foi candidato a presidente da República pelo PSOL, que é líder do MTST e hoje agora é candidato também, pré-candidato a prefeito de São Paulo. Eu queria dar boa noite para o Boulos e agradecer muito a presença dele, dizer que fico muito feliz da gente poder estar fazendo essa conversa hoje. Boa noite, Ingrid. Valeu aí pela compreensão, inclusive. A gente tinha nosso bate-papo marcado na semana passada. Eu tive que furar, porque estava naquela loucura dos preparativos para a mobilização, da organização. Que bom que deu tudo certo no domingo também. E te agradecer por ter remarcado e a gente está hoje aqui podendo bater esse papo. Imagina, a gente tinha que priorizar. Olha, antes da gente começar, eu estava falando com você rapidinho aqui, né, nos bastidores, mas eu queria te passar uma mensagem de uma pessoa muito querida para você, para todos nós, que pediu para que eu falasse com você. Eu vou ler só rapidinho aqui uma mensagem que ele mandou aqui para mim no WhatsApp. Ingrid, por favor, diga ao Boulos que eu mando um grande abraço para ele. Diga que, a despeito da divergência quanto à oportunidade da manifestação, tenho exaltado nas entrevistas a qualidade da sua liderança e a sua capacidade de agregar e vencer dificuldades. Um abraço enorme, Luiz Eduardo Soares. Ingrid, o Luiz Eduardo é um cara incrível. E eu disse isso, eu fiquei até com o coração doído de ter que polemizar com o Luiz Eduardo, porque eu gosto muito dele. É uma pessoa que eu vejo sinceridade na sua forma de ação, de uma qualidade intelectual, de um brilhantismo que dispensa qualquer tipo de comentário. É um dos grandes, se não for o maior especialista em segurança pública que a gente tem no Brasil, alguém que atuou, que teve também, foi subsecretário no Rio de Janeiro, e um cara de uma generosidade, uma figura humana. Eu me lembro ele acolheu a gente na casa dele, logo depois do segundo turno, para um bate-papo sobre o segundo turno de 2018, sobre o que seria o governo Bolsonaro, que foi um bate-papo muito legal, e ele sempre muito receptivo. Então, deixo aqui o meu abraço para o querido amigo Luiz Eduardo. Tivemos essa diferença de leitura num momento como esse, mas respeito muito a posição dele e acho que as preocupações dele também são nossas. A gente lidou de maneira diferente com essas preocupações, que a preocupação do Bolsonaro, do bolsonarismo usar manifestações para poder ter pretexto para o fascismo, para poder endurecer, para poder tentar botar uma garantia de lei e ordem, um estado de sítio. É claro que esse é um risco real, né? Sim. Mas a gente lidou com isso de forma diferente. Isso, pois é. Não, eu queria aproveitar porque essa, na verdade, já é a nossa primeira pergunta. Então, eu quero saber de você. Você esteve na manifestação domingo. Eu quero saber o que você sentiu das ruas. Primeiro é saber se você acha que existe essa possibilidade, pelo que você está sentindo, pelo que você está acompanhando, de eclodir, né, um movimento de tomada de ruas aqui no Brasil, e como que você vê essa divergência, porque não só o Luiz Eduardo, mas, enfim, várias figuras, o Emicida também fez uma fala, enfim, como é que você vê essa questão que é uma preocupação legítima, tanto em relação ao Covid, né, porque, enfim, o Brasil é o epicentro da epidemia, quanto pela questão do Bolsonaro poder usar isso como uma justificativa para uma GLO. Então, como é que você vê essa ação coordenada? E se você também acha, Boulos, que está precisando, talvez, de uma maneira mais estrategicamente organizada de ir para as ruas com mais movimentos? Como é que você está vendo isso aí? Vê só, Ingrid, primeiro, eu acho que a grande divisão no país não é entre quem foi para a rua e quem não foi. E isso não deve ser feito um cavalo de batalha em torno disso. A grande divisão é quem defende a democracia, quem é contra o racismo, e do outro lado, quem é fascista. Essa é a divisão. E você tem entendimentos diferentes sobre o que fazer nesse momento para combater o fascismo e para defender a democracia. Eu tenho o maior respeito, como disse o Luiz Eduardo, como tenho pelo Emicida, como tenho por milhares de pessoas que são lutadores, que são democratas e que decidiram não ir para as ruas no último domingo. É uma decisão legítima. Aliás, nós e todos os grupos que estavam organizando as manifestações, orientamos a quem estivesse no grupo de risco, quem mora com alguém que está no grupo de risco, a não ir para as ruas também.
Eu acho que tem dois grandes temas em relação a manifestações nesse momento. Um é o tema de saúde pública. O outro é o tema do bolsonarismo poder querer inverter o jogo a partir das manifestações. Esses foram os dois temas de debate nos últimos dias aqui no país, vai continuar sendo, porque as manifestações vão continuar, já tem manifestações marcadas para o próximo domingo, aqui em São Paulo às 2 horas no MASP, e outras pelo país. Mas vamos a essas polêmicas. Primeiro, em relação à saúde pública, olha, ninguém gostaria nesse momento de estar tendo que ir para a rua no meio de uma pandemia. Todo mundo gostaria de poder ficar em casa, de se cuidar. Vamos lembrar que essa já não é a realidade de milhões de brasileiros que todos os dias tem que pegar ônibus lotado, tem que ir trabalhar, porque o governo não dá condição para a quarentena ser efetiva. Não existe quarentena sem amparo social. Nós temos 40 milhões de trabalhadores na informalidade no Brasil, que trabalham de dia para comprar o jantar. Se ficarem 3 meses em quarentena, vão morrer de fome. Então, como é que se resolve isso? Acabando com o isolamento? De jeito nenhum. É com políticas sociais que permitam que as pessoas fiquem em quarentena. Isso já não existe no Brasil pelo descaso do governo Bolsonaro com a vida. Agora, o que nós vimos nas últimas semanas foi muito preocupante. O que nós vimos cada domingo, o domingo virou o fascismo day. Um era bater enfermeira, outro era espancar jornalista, outro era falar de AI-5, outro de fechamento do Congresso. Porra, se você deixa esse caldo hidrófobo ter hegemonia nas ruas, daqui a pouco você não consegue botar a cara na janela. Então, foi criando uma escalada que, se não for barrada a tempo, se não fosse enfrentada a tempo, sabe-se lá em que estado isso ia estar no final da pandemia. Então se construiu uma urgência histórica. E olha que quem primeiro sentiu isso foram torcedores organizados, antifascistas, que foram para as ruas, foram a vanguarda desse processo, é importante que se diga. Há 2 domingos atrás foram para as ruas e falaram: basta, chega, não dá mais. E isso despertou muita gente e fez com que os movimentos sociais que estão na frente, Povo Sem Medo, que um conjunto de movimentos negros nesse contexto de levante mundial antirracista também fosse às ruas. Então esse é um ponto. Ninguém está desejando arduamente ir às ruas no meio de uma pandemia, mas se criou uma situação e o Bolsonaro é responsável por essa situação. E não se pode comparar, aí tratando do argumento da saúde pública, as manifestações que foram feitas no último domingo com as manifestações bolsonaristas. Espera lá, aí só má fé pode fazer essa comparação. Uma coisa é uma turma aí sem máscara, como o Bolsonaro fez, pegando criança, ali, aquela empurra-empurra. Outra coisa é uma manifestação com 100 profissionais de saúde voluntários, distribuindo álcool gel, com 4.000 máscaras sendo distribuídas pela Cooperativa de Costureiras do Sem Teto, com orientação de distanciamento a cada 5 minutos no caminhão de som, com brigadas no chão pedindo para as pessoas manterem o distanciamento. Espera lá, não é a mesma coisa. Nós tivemos uma preocupação profunda com a saúde pública e continuaremos tendo nas próximas manifestações. É possível ter 100% de garantia? Nunca é. Mas eu tenho certeza que o nível de aglomeração que aconteceu no Largo da Batata no último domingo foi menor do que acontece todo dia de manhã na M. Boimirim, no ônibus lotado até o centro. Isso é justificativa? Não é. Mas o que eu estou dizendo tem uma preocupação sanitária. Isso não pode ser desconsiderado. E sobre o argumento do pretexto, que foi o que o Luiz Eduardo encampou muito, e eu fiz um diálogo público com ele nesse sentido. Eu acho claro, se você tem violência generalizada nas manifestações, o Bolsonaro vai taxar de terrorista, vai estar botando a PF e a BIM para bater na porta de ativista no dia seguinte, para prender gente, e pode usar isso como pretexto para o endurecimento político. Sim. Agora, houve uma orientação de todos os organizadores das manifestações a serem pacíficas, e elas foram. Até uma intervenção da Polícia Militar. Aí ninguém pode responder pela PM. Aqui em São Paulo, o grupo de jovens que subiu para a Paulista era legítimo. Qual é o problema? Se os bolsonaristas também estavam impedidos por ordem judicial de ir para a Paulista e foram lá e não foram intimidados em nenhum momento. E a polícia foi lá, barrou, jogou bomba, agrediu. Isso é inadmissível. Agora, a manifestação foi pacífica e foi conduzida sem violência. É importante que se diga. E quanto aos pretextos, veja,
Claro, eles podem usar uma ação nossa como pretexto? Podem. Agora, eu não acho que isso deve ser argumento para não se mobilizar. Sabe por quê? Porque eles não precisam das nossas ações como pretexto. Se a gente olhar a história, a gente vai ver que eles sempre produziram pretextos para os seus próprios golpes, para o seu próprio endurecimento, para suas próprias ditaduras, lá fora e aqui. O Hitler mandou incendiar o Reichstag, o parlamento alemão, para botar a culpa nos comunistas e endurecer. E fez isso. Quem incendiou foi a turma do Hitler. O Göring, o braço direito dele, foi o operador da coisa. Está nos livros de história. Né? Incendiou o Reichstag e criou, botou culpa nos comunistas, endureceu, saiu prendendo todo mundo. Os comunistas não fizeram nada, mas pagaram o pato. Aqui no Brasil, em 1968, um brigadeiro da aeronáutica fez um plano macabro que era de explosão do gasômetro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ia matar milhares de pessoas. Uma região extremamente povoada. Uma região de grande movimentação. Eles iam explodir e botar a culpa nos comunistas. Não deu certo porque um oficial da aeronáutica, que foi convocado para o plano, foi contra, avisou outros superiores, acharam que ia vazar e desistiram. O Rio Centro, em 1981, contra para boicotar a reabertura democrática e o processo das diretas já, né? Fizeram um grupo da linha dura da ditadura que queria explodir o show do 1º de maio no Rio Centro para botar a culpa na esquerda. Então, assim, se a gente ficar parado para não dar pretexto para eles, eles vão criar os próprios pretextos e vão buscar a gente em casa. O que eu disse, argumentei durante essa semana toda foi isso. Ou seja, ninguém está contente e exultante de ir para a rua no meio de uma pandemia, mas não nos deixaram outra alternativa. E temos que ir com responsabilidade, como a gente tem ido. Eu acho que estou lendo aqui muita coisa do nosso chat, e acho que é um consenso, pelo que eu tenho visto também, acompanhado nessa última semana, de que as pessoas não estão nem de uma forma, como você falou, né, culpando as pessoas que estão indo para a rua, ou chamando a atenção de quem está indo para a rua. Eu acho que não tem esse sentimento, né? E quem também se diz, se reivindica o direito de ficar em casa, ninguém também que está indo para a rua está cobrando nenhuma postura diferente. Então, eu acho que está tendo também um clima muito respeitoso entre as pessoas, e acho que isso é muito bacana, e, enfim, é o que está se desdobrando. Agora, em relação... e aí eu te fiz essa pergunta em relação ao movimento estrategicamente organizado, porque tem movimentos que se criam também, como o Vamos Juntos, como o movimento dos juristas, esses movimentos que estão acontecendo, e existem, né, algumas preocupações que são colocadas, aqueles que defendem, por exemplo, uma frente mais à esquerda, ou há quem defenda também uma frente mais ampla com setores da direita. O Lula, né, tem sido muito falado sobre a postura do Lula, e ele levanta uma preocupação que eu queria que você comentasse também, porque uma das principais preocupações que o Lula aponta é justamente sobre a questão da política econômica do Guedes, né, porque ela precisa entrar junto. A gente viu, por exemplo, o editorial do Globo na última semana. Ele claramente, por exemplo, até porque esse movimento eles não falam impeachment, então ele claramente fala numa forma de pressionar o Bolsonaro e não de tirar o Bolsonaro. Então a gente vê que esses setores, muitos deles, não defendem a saída do Bolsonaro, mas defendem que o Bolsonaro recue para que eles possam avançar junto e continuar avançando na política econômica, porque essa política é também a deles. Então eu queria que você falasse sobre isso. Qual é a tua posição? É frente ampla? É frente pela esquerda? O que você acha dessa história? Vamos lá, Ingrid. Primeiro eu acho que tem uma incompreensão sobre esses manifestos. As pessoas estão tratando como se fossem movimentos. Não são movimentos. As pessoas assinaram lá um manifesto contra o Bolsonaro. Não existe o movimento Estamos Juntos, 70%. Se existe, eu desconheço. Né? Nunca vi. O que eu vi são manifestos de unidade. Eu assinei todos que fui chamado para assinar. E vou lhe dizer por quê. Porque eu não acho que o debate é ou frente ampla pela democracia ou frente de esquerda contra o neoliberalismo. Acho que essa é uma forma equivocada de colocar o problema. Veja, se a gente leva a sério que existe um risco fascista no Brasil, porque tem gente que pode dizer e não leva a sério. Eu levo. Eu acho que existe um risco autoritário no Brasil. Se a gente leva a sério isso, é meio básico que a gente vá buscar unir forças para que esse risco não se concretize, certo? Que a gente então vai buscar isolar o bolsonarismo na sua linha dura e tentar trazer o máximo de setores
para ser contra o fascismo. É melhor que o Fernando Henrique esteja a favor do Bolsonaro ou contra? É melhor que o, sei lá, o Dória, o Luciano Huck, ou quem quer que seja, gente que eu não tenho a menor afinidade, a menor, e nem pretendo ter. Agora, é melhor que eles sejam contra o Bolsonaro ou a favor? Eu acho que é melhor que eles sejam contra. Eu acho que é melhor que mais gente seja contra e que isole o bolsonarismo. Isto é uma articulação, pode se chamar de frente ou não, mas é uma articulação, uma mesa ampla em defesa da democracia. Qual é o problema disso? Ah, isso vai impedir de lutar contra o Guedes? Coisíssima nenhuma. Que impedir de lutar contra o Guedes? Né? Aí é por isso que eu digo que não são ou uma ou outra. Você tem uma frente, ou um espaço de articulação pela democracia e um outro espaço de luta por direitos sociais, né? De enfrentamento ao neoliberalismo. Né? E aí, quem vai estar? O Fernando Henrique vai estar? Não. O Huck vai estar? Não. Né? Um monte de gente não vai estar. Problema deles. E nós vamos estar. Estar numa articulação ampla não quer dizer baixar as nossas bandeiras. Significa ter a compreensão que tem níveis de articulação diferentes. Eu tenho chamado, meio de brincadeira, de a tática da cebola. Ou seja, que são várias camadas de frente. Você tem uma frente mais ampla em defesa da democracia. Bem, quem quer que esteja contra o Bolsonaro e a favor da democracia, venha. Você tem uma outra camada que é a defesa dos direitos sociais, contra o neoliberalismo, contra o Guedes, contra a carteira verde e amarela. Essa é a nossa. E você tem um núcleo ainda mais duro, que é pensar um projeto de futuro para o Brasil, que não é só defensivo em relação aos direitos, né? É pensar o que vai ser o pós-coronavírus, é debater valores e escolhas da sociedade, é defender um caminho que seja a vida das pessoas acima do lucro. É o que a gente tem chamado de revolução solidária, né, que deu o nome aqui ao nosso bate-papo de hoje. Então, eu acho assim, essas articulações e iniciativas não é uma ou outra. Elas não são contraditórias, elas devem ser complementares. É assim que eu enxergo. É por isso que eu assinei todos os manifestos. Se vier mais 10, eu assino os 10. Eu só não tenho a ilusão de que manifesto muda a história, de que manifesto muda a vida. Tem gente que tem. Eu não tenho. Mas assim, mas assino, porque eu acho que tem que estar numa articulação ampla pela democracia. E, ao mesmo tempo, estamos na rua. Ao mesmo tempo, estamos batendo no Guedes e defendendo os direitos sociais. E, ao mesmo tempo, estamos falando em revolução solidária. Qual é a contradição que tem nisso? Eu não vejo nenhuma. Mas qual que é a saída? A gente hoje tem aí uma boa notícia, que a gente espera que dê alguma coisa, que é o fato do TSE estar julgando a admissibilidade, né, que pede a cassação da chapa eleitoral Bolsonaro-Mourão. Uma dessas, inclusive, uma ação é sua, né? Uma da Marina e a sua. E ainda vem a do PT, que é aquela sobre o disparo em massas no WhatsApp. Há quem diga que agora, né, essa possível cassação, ela se torna até, tem uma possibilidade maior de acontecer em função do STF ter aprofundado as investigações em relação às fake news, né? E o próprio Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito e assumiu uma cadeira no TSE. Então, você tem esperança? O caminho é esse? É via TSE? Tem que se criar um movimento que trabalhe dessa forma, que peça a cassação da chapa? Eu acho que existem, Ingrid, alguns caminhos para tentar derrotar o Bolsonaro. Um deles, eu sempre defendi que o melhor seria via TSE. Primeiro, porque ele é precedente. A fraude eleitoral foi antes dos crimes de responsabilidade. Então você tem uma precedência jurídica e temporal para poder julgar os crimes eleitorais dele. Que foram vários, hein? Foram vários. Esse que nós entramos, nós e a Marina entramos com a representação lá na época da eleição, foi de uma ponta do iceberg, que foi quando eles hackearam aquele grupo Mulheres contra Bolsonaro. Mas depois você tem aí disparos em massa, você tem aí segmentação, você tem dinheiro empresarial, velho da van, essa turminha toda aí pagando 11 milhões por cada disparo. A Patrícia Campos Melo mostrou isso na reportagem que fez ainda no segundo turno, virou alvo da milícia digital por isso. Ali você tem pelo menos 3 crimes eleitorais evidentes, né? Sim. Primeiro, você tem o crime eleitoral de dinheiro empresarial de campanha. É proibido. Não se pode. Hoje é financiamento público e individual. Só por CPF, não pode por CNPJ. Você teve empresas pagando disparos. Segundo, Caixa 2.
porque esses pagamentos de disparos não entraram na contabilidade da campanha do Bolsonaro. Terceiro, violação das regras de uso de redes sociais em eleição, com disparo em massa de fake news e para números que foram por cadastros provavelmente comprados ou extraviados, né? Ou seja, crimes eleitorais patentes. É cassação de chapa. Simples. Cassação de chapa, a Constituição diz, chama novas eleições em 90 dias. E você devolve a soberania para o povo, né? Pune um crime eleitoral. Esse é o melhor caminho. Por isso nós entramos com aquela ação, por isso nós temos batido nisso. E vamos ver se o TSE vai ter coragem. Demorou 1 ano e meio. As pessoas costumam dizer que a justiça tarda, mas não falha. Esperemos. Espero que tarde, mas não falha. O pior é quando tarda e falha. Agora, eu não acho que esse é o único caminho. Nós temos que atuar em várias linhas de pressão. Um deles é o TSE, outro é o processo de impeachment. Nós entramos também com um pedido de impeachment popular do Bolsonaro, assinado por 7 partidos, PSOL, PT, PCdoB, vários partidos, assinado por mais de 400 entidades da sociedade civil. Eu estive lá em Brasília no protocolo. Tem o processo do TSE que foi aberto, da PGR e do TSE, aquele que está na relatoria do Celso de Mello, que foi aberto após a saída do Moro, quando o cúmplice Sérgio Moro começou a denunciar o seu antigo amigo. Então, todos esses são caminhos que podem levar a uma saída institucional para tirar o Bolsonaro, que está fazendo um mal terrível ao Brasil, está fazendo uma perversidade histórica ao Brasil. Mesmo com o Mourão assumindo? Ninguém quer o Mourão. Por isso que nós achamos que tem que ser a cassação da chapa. Agora, nós temos força hoje para impor isso? Se dissesse, olha, o que você definir é o que vai ser, o que a esquerda definir é o que vai ser, excelente. Agora, a esquerda sozinha tem força para impor a alternativa para o país? Não tem, né? Então, nem sempre a gente consegue a nossa meta. Agora, se for impeachment, nós temos que trabalhar a votação também na Câmara da PEC, que, se eu não me engano, foi apresentada pelo Henrique Fontana, de que tenha novas eleições no caso de impeachment. A solução, na minha opinião, não vai ter uma repactuação nacional se não houver um retorno da soberania popular, né? E em condições iguais, em condições legítimas, né? Sem disparo em massa, sem Steve Bannon, sem Big Data de Israel e dos Estados Unidos definindo o comportamento eleitoral do brasileiro. Então, mas você não acha que falta uma organização dos movimentos que estão pedindo esse fora Bolsonaro, no sentido de saber o que propor exatamente para a gente focar naquilo que é mais interessante? Por exemplo, a questão da cassação da chapa, porque o MPF pediu a inclusão do inquérito do STF nessa questão do TSE. Quer dizer, então, são coisas que já estão se linkando, e aí você não acha que falta, talvez, pensar estrategicamente ter uma ação mais coordenada? Eu acho que falta uma maior atenção das várias forças progressistas em relação ao tema da cassação da chapa. Isso falta, sim. Articulação, até que tem tido. Em relação ao impeachment, foi uma articulação muito ampla. Eu acho que tem uma compreensão entre as várias lideranças da oposição de que nós não podemos ter um único caminho e jogar todas as forças ali, porque se o TSE acaba com o assunto hoje, e aí? Entendeu? Nós temos que ter mais de um caminho, né, para ir construindo essas alternativas para tirar o Bolsonaro. Mas eu concordo contigo, Ingrid, de que, de fato, várias lideranças da esquerda e vários partidos de esquerda trataram a cassação de chapa como um objetivo menor, né? Nós não. Nós achamos que é o melhor caminho, sem sombra de dúvidas, para tirar o Bolsonaro. Lembrando que também teve hoje uma boa notícia em relação ao Tribunal de Haia, né, que foi uma ação apresentado, se não me engano, foi pelo PDT, e pela primeira vez, porque não é comum que eles acolham esse tipo de pedido quando você tem um presidente em exercício. Então, para a gente ver o nível de gravidade da coisa. É interessante. E de desprestígio internacional do Bolsonaro, né? Exatamente, para a gente ver o quão simbólico é isso também, né? Não perder do nosso radar. Agora, você falou dessa questão das esquerdas, e isso é uma preocupação que tem sido colocada, acho que com todo mundo que eu conversei aqui, a gente tem falado sobre essa fragmentação que ela permaneceu depois da eleição do Bolsonaro, né? A esquerda não conseguiu se unificar no seu discurso mesmo a partir da eleição do Bolsonaro, e a gente tem as eleições municipais, você
é pré-candidato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade que as esquerdas têm hoje de se unir, como que isso está, né, agora repercutindo nas eleições municipais e o quanto que isso vai ainda repercutir nas próximas eleições. A gente não sabe como é que vai ficar o cenário, mas a gente tem aí, por exemplo, Ciro, Lula, que não conversam, a gente tem a falta de conversa também em São Paulo, você é um exemplo disso. Então, o que falta? Olha, Ingrid, eu acho que falta para uma parte da esquerda brasileira uma visão da gravidade da crise. Tem gente que age como se a gente estivesse numa plena normalidade democrática, como se pudesse agora tranquilamente fazer um plano para 2022 e agir em situação normal e ir construindo as suas candidaturas para 2022 e aí ataca o Bolsonaro e aí vai numa linha de fritura, mas pensando ali eleitoralmente. Eu acho que falta para uma parte da esquerda compreender a gravidade da crise democrática brasileira e entender com isso que nós temos que ter uma ação unitária agora para barrar o projeto atrasado de Bolsonaro. Né? Uma ação unitária de rua, uma ação coordenada nas instituições, uma ação unitária no parlamento e, sempre que possível, uma ação unitária no processo eleitoral. O processo eleitoral sempre é mais delicado. Por quê? Porque as eleições não são só momento de você se unir contra alguém. As eleições são o momento de você apresentar um projeto para o futuro. Então, para oposição ao Bolsonaro se unir contra o Bolsonaro, faz isso na rua, faz isso no parlamento, faz isso nas redes, faz isso em iniciativas, faz isso em manifesto, é mais fácil. Numa eleição, você não tem só como falar de a quem que você é contra. Você tem que falar o que você quer. E aí você tem um nível de diversidade na esquerda muito grande. Né? Então, eu acho que no processo eleitoral é mais compreensível que você tenha diferentes. Não digo que é desejável, eu acho que nós deveríamos trabalhar por uma frente e por frentes. O exemplo do Rio de Janeiro, inclusive, é emblemático. Está claro que o Freixo era o candidato com melhores condições de representar a esquerda no Rio de Janeiro. E não houve uma unidade em torno do nome dele. Hoje, aqui em São Paulo, qual é a situação? Eu acho que, enfim, cada partido tem que pensar qual é a alternativa que está oferecendo para a cidade e discutir, e aí o eleitor e as pessoas vão ter que avaliar quem está mais e quem está menos predisposto à unidade. Né? Agora, eu acho que a unidade eleitoral, como eu disse, nesse caso, ela é um pouco mais complexa. Agora, a unidade política de oposição em relação ao Bolsonaro, ela é urgente, necessária. Você ter diferenças, seja de ressentimento em relação a 2018, seja de oposição em relação a 2022, para não conseguir se juntar, né, por democracia, por medidas emergenciais, pela vida das pessoas do coronavírus, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Né? Isso é sinal de uma falta de compreensão, de uma grave falta de compreensão do momento, e sinal de muitas vezes colocar projetos pessoais acima de um objetivo, enfim, objetivo do país, de um projeto democrático, um projeto popular. Acho que faltam. Queria perguntar para o pessoal se vocês estão escutando o Boulos, porque aqui para mim falhou. Não sei se foi para todo mundo ou foi só para mim. Bom, vamos continuar, vamos ver se travou aí. Há problemas dos sinais de internet no Brasil. Uma das caras do mundo e das piores culturas do mundo. Está falhando para todo mundo, eu acho. A prosa da Telebrás. Acho que está de novo. Oi. Cortou, foi. Tá dando para ouvir, não? Agora dá. Acho que foi para mim. Tá falhando para todo mundo. Travou um pouquinho, mas enfim. Bom, vamos continuar. Eu queria que você falasse, eu vi que você fez uma fala sobre isso, e é um assunto que me interessa bastante, eu até fiz um debate sobre ele recentemente, que é sobre a renda básica universal. Primeiro, queria pontuar aqui que a renda básica não é auxílio emergencial que a gente está falando. Né? Auxílio emergencial é uma coisa conjuntural
por algum tempo, durante a pandemia, enfim. O que eu quero tratar com você, e acho que é um tema que é muito caro à esquerda, mas talvez ainda pouco explorado, e aí é até compreensível, porque muitos setores da direita defendem a renda básica universal, só que defendem de uma outra maneira, quer dizer, eles defendem a renda básica como uma forma de fazer com que o governo, de uma outra maneira, não precise pagar, não precise investir em setores estratégicos, como educação, saúde, como contrapartida, né? Então, talvez seja esse o grande dilema que está colocado aí, talvez, eu não sei se seja por isso, a esquerda não se apropria dessa discussão, por achar que é uma discussão trazida, enfim, pela direita, inclusive por grandes nomes do neoliberalismo mundial. Então, eu queria que você falasse sobre a tua proposta sobre isso, o que você acha da renda básica, a importância que isso tem. A gente sabe que é um movimento que está crescendo, né? Já existe um movimento forte na Europa, o Piketty, Varoufakis, enfim, e que falam sobre, e que, inclusive, já estão falando forma de financiar essa renda básica, que seria através da mudança mesmo do sistema de impostos, né? E taxação de grandes fortunas, transações monetárias, enfim. Como é que você vê isso? É uma bandeira que você tem defendido com força? Isso é uma coisa que você tem tratado como algo estratégico? E como é que faz para a esquerda se apropriar mais dessa questão da renda básica? Vamos lá, Ingrid. Primeiro, qual é a diferença entre a nossa proposta de renda básica e a proposta do Milton Friedman, dos neoliberais? Como você disse, o Friedman propunha a renda básica como uma forma do Estado de isentar de garantir serviços públicos universais. Então, é o voucher. Né? Então, não dá educação, não dá mais saúde, dá um voucher para as pessoas, uma renda básica para as pessoas. Né? Essa proposta é desastrosa. Essa proposta é a destruição de qualquer tipo de seguridade, de responsabilidade pública, é colocar as pessoas por si. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é fortalecer os serviços públicos, os direitos universais e, ao mesmo tempo, assegurar uma renda básica complementar. Em que a proposta da renda básica ela ganha corpo e ganha, inclusive, urgência histórica? Veja, nós estamos no meio do que muitos chamam a quarta revolução industrial. A indústria 4.0, inteligência artificial, 5G. O que quer dizer isso? Né? Isso quer dizer um avanço sem precedentes, né, da velocidade em que as máquinas vão poder fazer operações. Então, nós estamos falando de um nível de perícia e de substituição do trabalho humano, da perícia humana pelo digital e pela robótica, que não há comparação histórica com qualquer período anterior. É isso que a inteligência artificial permite. A China é a pioneira da inteligência artificial e do 5G no mundo, está numa corrida tecnológica com os Estados Unidos, os dois brigando, a China está na frente. Isso, inclusive, é parte dos problemas de geopolítica internacional. Agora, voltando aqui para o nosso tema, isso coloca uma substituição do trabalho humano por máquina e tornar prescindíveis uma série de profissões que é estrutural, é definitivo na história. Você pega, por exemplo, o 5G permite robôs fazerem cirurgias complexas. O 5G permite carros sem motorista. A inteligência artificial chega a esse ponto. Então, o tanto de trabalho humano que vai ser retirado seguramente gera, neste modelo de sociedade, nesta sociedade capitalista, um profundo desemprego. Né? Então você vai ter massas desempregadas e, portanto, excluídas do consumo, excluídas da possibilidade de sobrevivência pelo avanço tecnológico. Isso, vamos dizer, o 5G é uma novidade, a inteligência artificial é uma novidade, mas essa dinâmica do capitalismo não é nova. O Marx falou disso no Capital, o desenvolvimento das forças produtivas, que ele chamou de autocontradição do capital, que vai tirar parte do trabalho humano como substância da criação do valor e vai criar um problema, um conflito entre produção e consumo. Você vai ter uma superprodução e não vai ter gente para comprar, porque as pessoas não vão estar assalariadas. A renda básica é também uma forma
de você assegurar que não tenha legiões de miseráveis no mundo no momento de evolução tecnológica representada pela inteligência artificial do 5G. Nós estamos falando aqui de um momento histórico. Nós estamos falando aqui de uma resposta a um desenvolvimento econômico e tecnológico no mundo todo. Então não é uma proposta de renda básica no Brasil ou em São Paulo apenas. Então, o mundo está debatendo isso. O que a pandemia fez? A pandemia colocou esse debate na ordem do dia. Por quê? Porque ela exigiu como medida sanitária o isolamento, paralisou boa parte das atividades econômicas e deixou pessoas sem renda. Então, o mundo passou a discutir rendas básicas provisórias, temporárias, mas abre o precedente para você pautar a renda básica universal. O auxílio emergencial não é renda básica, mas pode ser precedente para a construção da renda básica. Né? Então, esse que eu acho que a gente tem que travar e trilhar. E que está muito ligado ao tema do mundo pós-corona. O que vai ser o novo normal pós-coronavírus? Qual vai ser o aprendizado da sociedade com essa pandemia? Eu acho que a renda básica é parte disso. Quem imaginaria, há 3, 4 meses atrás, há 6 meses atrás, que o governo Bolsonaro teria que dar R$600 por mês para 60 milhões de brasileiros? 58 milhões. Quem imaginaria isso? É inconcebível. Aí que a renda básica brasileira, ele queria 200, é óbvio, vamos retomar aqui, não é uma dádiva do Bolsonaro, ele não queria dar 200. A pressão da oposição que conseguiu garantir isso, ele quer acabar com isso, ele e o Guedes, né? Mas enfim, você criou uma situação. Quem imaginaria que os liberais mais empedernidos do mundo, que o editorial do Financial Times fosse hoje estar reconhecendo a necessidade e a importância do investimento público? Todos os liberais dizem que o Estado precisa atuar para sair da crise. Quem imaginaria que os governos neoliberais nos 4 cantos do planeta estariam emitindo moeda? Estariam ampliando a base monetária para poder fazer investimento público em saúde e em geração de renda para as pessoas durante a pandemia. Né? Isso é um contrassenso. Como pode? Né? Como pode? Isso é quase uma ferida de morte, né, ao dogma econômico neoliberal. O SUS, os sistemas públicos de saúde, né, que eram patinhos feios. A gente defendia o SUS aqui no Brasil, quase tomava pedrada. Né? Não, é voucher da saúde, é plano de saúde popular. Foi isso que a gente ouviu nos últimos anos no país. De repente, a gente vê o Mandetta, lobista de plano de saúde, com o jalequinho do SUS todo dia. O SUS vira consenso nacional. O Boris Johnson se torna o maior defensor do sistema público de saúde britânico. Então, veja, você tem um aprendizado com a pandemia que pode levar a uma reflexão profunda e uma mudança profunda de valores na sociedade. E nisso entra a renda básica, nisso entra o papel do Estado, nisso entra tratar aquilo que é bem comum não mais como mercadoria, mas como direito. Saúde, educação, moradia, saneamento básico. Ou seja, esse debate foi trazido para a ordem do dia. E junto com ele, uma onda solidária, acho que jamais vista. A quantidade de iniciativas de solidariedade que nós tivemos nesses últimos meses no Brasil e no mundo é algo quase sem precedentes, né? Se é que tem algum. E isso foi criando o clima para a gente debater valores. Qual é o modelo de sociedade que a gente quer? Olha que loucura essa turma. O mercado deixado a si mesmo para governar a sociedade significa pirataria de respiradores. Significa especulação de leito hospitalar. No Rio de Janeiro teve hospital privado que aumentou 900% o preço da consulta. Significa isso. Especulação de equipamento de proteção individual. Essa é a lógica do lucro acima da vida. Então, isso tudo dá um choque, faz a sociedade repensar. Então, esse âmbito do debate, eu peguei esse gancho, você perguntou da renda básica, eu peguei esse gancho, porque é esse caldo, é esse aprendizado que abre a alternativa e a possibilidade do que a gente está chamando de uma revolução solidária, que é debater um outro modelo de sociedade, outros valores de sociedade. Solidariedade, né? Não cada um por si. Vida, não lucro. Né? Esse eu acho que é o debate que o mundo está sendo forçado a fazer através da tragédia produzida pelo coronavírus.
É que você falou essa questão. Eu acho que a renda básica ela tem uma relação, ela não é um fato isolado, mas ela tem uma relação com a defesa de um novo modelo econômico, como você falou. Né? E assim, o que você falou a respeito da intervenção do Estado na economia em momentos como esse não é nada que a gente já não tenha visto na história. Né? A gente sempre, em momentos de crise ou pós-guerra, a gente vê o próprio capitalismo dizendo e falando, exaltando a importância do Estado. A gente sabe que é por um período para que eles próprios possam sobreviver. Né? O resto é saber o que a gente vai propor para dali adiante. E o pior de tudo é que no Brasil, quer dizer, isso a gente sabe que é um consenso historicamente no mundo todo, mas no Brasil não. Né? Porque o Guedes não mudou a política, não vai ter uma intervenção mais forte do Estado na economia, já falou que não, por exemplo, não vai apoiar e não vai ajudar os pequenos, né? Só vai ajudar os grandes empresários. A gente tem uma perspectiva de queda do PIB entre 5% e 8%. Então, a gente está vivendo um caos econômico que vai levar também a um caos social. Há muitos já especialistas que falam sobre isso, né? Como que isso vai gerar um caos daqui por diante. Então, eu queria te perguntar o seguinte: está faltando ainda na esquerda pensar esse modelo também, essa discussão a respeito do modelo econômico? Há pessoas, por exemplo, lideranças de esquerda, que falam sobre o novo plano Marshall, né, para o Brasil. Como é que está isso? Você tem participado de alguma articulação nesse sentido? Há uma organização de um plano, que se fale de um novo plano, modelo econômico para o Brasil nesse momento? Ingrid, eu tenho participado de conversas, de discussões com muita gente sobre esse tema. E o que é muito preocupante é a dimensão da crise econômica que nós vamos viver nos próximos meses, talvez nos próximos anos no Brasil. Sem precedentes. Consenso entre os economistas. A única associação possível é com o pós-crise de 29. Que, vamos lembrar aqui, destruiu a economia cafeeira, destruiu a República Velha, gerou a Revolução de 30 e a industrialização getulista no Brasil. Esse foi o saldo da crise de 29 no Brasil, certo? Mudança de regime econômico e político. A crise que nós estamos vivendo agora é só comparável a essa, de quase um século atrás. Por quê? Primeiro, o mundo todo vai cair. O coronavírus é evidente, a economia ela traiu, o mundo todo vai cair 4%, se fala, 3,5% a queda da economia mundial. No Brasil vai ser muito maior porque a economia já estava capengando no atoleiro pelo projeto desastroso dos últimos 5 anos, de Levi a Paulo Guedes, passando por Henrique Meirelles. Este projeto desastroso dos últimos 5 anos no Brasil destroçou a capacidade de investimento brasileiro, destroçou a economia popular, né? Aumentou o endividamento, que era o que ele prometia diminuir. Sim, é um projeto de desastre. Só ganhou banco, investidor financeiro, aplicador financeiro. Né? Então, o Brasil já estava muito mal, a paralisia total, a falta de resposta do governo, porque, mas o que o governo podia fazer? Você só fica falando mal do Bolsonaro, não sei o quê. Olha o que o mundo todo está fazendo. O mundo todo, inclusive alguns governos de direita, de centro-direita, o que quer que seja. Né? Então, no meio da crise do coronavírus, tomando as medidas sanitárias adequadas e tomando medidas econômicas e sociais. Era para ter capital de giro a juros zero para pequeno comerciante, microempresa. Era para ter garantia de emprego, demissão zero para todos os trabalhadores, pegando os setores mais afetados e o Estado arcando com a folha salarial, mas tendo contrapartida de que não pode demitir. Era para ter um auxílio emergencial mais robusto e chegando para os milhões de brasileiros que estão ainda em espera, em análise, ou que tiveram negados. É uma esculhambação, você vê. Gente de classe A e B, um monte. Saiu a matéria a pesquisa que o Renato Meirelles, Locomotiva, fez, né? Vê o veio da Havan sendo aprovado no auxílio emergencial e gente que está sem nada, sem arroz em casa, não conseguiu. Quer dizer, era para ter uma política de seguridade muito mais eficiente, que não seria, óbvio, o foco principal era garantir o bem-estar das pessoas, mas também teria um efeito econômico, porque você bota dinheiro na ponta.
Isso ia evitar falência em série, ia evitar quebradeira de vários setores econômicos. Ou seja, mas nós não temos governo no Brasil. Nós temos esse inconsequente, desmiolado do Paulo Guedes, né? Um ortodoxo que aprendeu a cartilinha lá na escola de Chicago, foi lá junto com a turminha da escola de Chicago, com Pinochet, tem a mão suja de sangue até hoje, né? E agora faz o jogo do mercado, que é para onde ele vai voltar depois. Essa é a porta giratória. Né? Porque o cara faz essa política porque ele veio do BTG, vai voltar para o mercado financeiro, a passagem dele no governo é só uma estadia. Então, esse é o drama que nós estamos. Nós estamos falando de uma situação, Ingrid, de ter, talvez daqui a alguns meses, hoje nós temos 12, 13 milhões de desempregados, de ter 25. Nós estamos falando de pular de 40 milhões de trabalhadores de informalidade para 50, 60. Nós estamos falando de uma desagregação do tecido social brasileiro, de uma destruição das relações de trabalho no país, da fonte de renda das pessoas. Isso é mortal, isso pode levar à violência, isso pode levar a saque, isso pode levar à convulsão social no país. O cenário é crítico, diante de uma inação completa do governo. A esquerda já tem um plano pronto para sair disso? Tem um plano sistematizado? Tem várias propostas e alternativas, todas elas emergenciais, porque nós estamos no meio da tempestade. Né? No meio da tempestade, você tem que pensar em como proteger as pessoas da tempestade e salvar vidas, e é isso que nós estamos fazendo. Tem planos interessantíssimos. A plataforma apresentada pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e partidos políticos da esquerda, que são dezenas de medidas, uma plataforma muito bem elaborada. Né? Nós temos um conjunto de propostas concretas, objetivas, para salvar a vida das pessoas e não deixar a economia descambar, porque não existe essa contradição, né? Durante a crise. Assim, existe propostas para todos os segmentos da sociedade, para quem está sem renda, para o informal, para o empregado de carteira assinada, para o microempresário, para o pequeno comerciante, para o empresário dos setores mais afetados pelo coronavírus. Agora, não existe governo hoje com disposição e ousadia para implementar essas propostas. Pois é, você falou, quando a gente fala de um plano da esquerda, e aí vindo mais para essa questão da discussão sobre a comunicação, até uma pergunta que me pediram para fazer para você, e eu achei bem interessante, porque a gente está no meio Brasil, também o epicentro das fake news, né, junto com os Estados Unidos, e uma das coisas que pegaram, digamos assim, é essa narrativa em relação à esquerda, o comunismo, né, essa coisa de demonizar a esquerda e o projeto, de alguma forma, da esquerda. Você, como líder do MTST, queria te perguntar como fazer para que essas pessoas vejam o MTST, vejam a proposta da esquerda. Você fala, por exemplo, que você vai fazer uma prefeitura socialista em São Paulo. Como é que é isso? Como é que faz cria essa narrativa para que essas pessoas possam entender o teu projeto, não como esse projeto que é falado pelas fake news, mas, de fato, por aquilo que você defende, acredita, como uma bandeira de uma revolução pela solidariedade, enfim, pela igualdade e pela liberdade das pessoas. Acho que esse é um grande ponto, Ingrid. Nós perdemos a narrativa. Nós perdemos a disputa de narrativa no Brasil. O Bolsonaro ganhou a eleição com narrativas falsas, produzidas sob medida. Como é que se produz fake news? Não é simplesmente você inventar uma mentira. Inventar mentira, qualquer maluco na esquina pode inventar. A máquina de fake news, ela tem uma diferença que é a seguinte. Ela produz a mentira a partir de um estudo do que um determinado público está disposto a ouvir, disposto a acreditar, e manda aquela mentira submetida just in time para aquele público. Essa é a novidade da segmentação das redes sociais que a extrema-direita conseguiu se apropriar internacionalmente. Então você pega alguns exemplos. O grupo de pessoas, porque é óbvio, é Big Data, você tem que ter cruzamento de dados. Quanto mais dado você tem das pessoas, o rastro digital que as pessoas deixam, você vai descobrindo quem é aquela pessoa, qual é o desejo dela, qual é o medo dela, o que ela quer, o que ela sonha. Então, você pessoas que pesquisaram sobre armas, sobre cerca elétrica, sobre não sei o quê, você vai mandar uma mensagem, né, de liberação de arma de Bolsonaro, não sei o quê, para aquele público.
né? Pessoas ultraconservadoras, evangélicas, direito, não sei o quê. Você vai mandar a mensagem do kit gay para aquele público. Aquela mentira vai colar. Eu não recebi mensagem do kit gay. Não sei se você recebeu. Poucas pessoas que eu conheço receberam. Porque foi um processo de segmentação. A mensagem chegava para aquela pessoa. Então, assim, a gente também não pode ficar se autopenitenciando, flagelo na esquerda, dizendo, nós somos ruins na comunicação. Não, teve uma revolução comunicacional, né, em que nós falávamos uma língua da comunicação antiga e essa turma se apropriou através do algoritmo, através da Big Data, com muito dinheiro para poder fazer essa segmentação e disparo de uma forma de comunicação muito mais eficiente, porque era você comunicar o que a pessoa queria ouvir para aquela pessoa em particular. É quase uma individualização. Uma coisa é o programa de televisão, que você faz igual no horário eleitoral para todo mundo. O santinho, o panfleto, que você faz igual para todo mundo. Outra coisa é você mandar uma comunicação que você que está recebendo acha que é para você. A eficiência é muito maior. Isso para introduzir um pouco do nosso desafio de comunicação. E eu não acho que a esquerda deve adotar a tática ludita. O que foi a tática ludita lá no século XVIII, XIX, no início da Revolução Industrial? Os luditas eram os trabalhadores que chegaram e destruíam as máquinas, porque as máquinas tomavam emprego. Eu não acho que porque o WhatsApp foi utilizado para as maiores perversidades, ou o algoritmo do Facebook, do Instagram foi utilizado para as maiores perversidades no Brasil, a esquerda deva adotar uma negação. Aí vai ser derrotada sempre. Sofreu uma derrota histórica. Nós temos que travar a disputa ali. Nós temos que aprender, não a fazer fake news, obviamente, até porque não precisa. Para desmoralizar o Bolsonaro e o bolsonarismo, bastam os fatos, né? Mas a esquerda precisa fazer com que essa mensagem, essa comunicação chegue às pessoas que estão dispostas a ouvir e chegue da forma correta. Esse esse é o desafio, né? Nós temos que ter gente nossa trabalhando para isso, construindo essas mensagens. Pega o caso do MTST, que você usou como exemplo. Assim, veja, o preconceito é uma coisa muito mais forte, às vezes, do que os fatos. Então, caiu o prédio no Largo do Paissandu, onde tinha uma ocupação de um grupo que não tem nada a ver com o MTST, em 2018. Qual foi a fake news que o Bolsonaro pega no dia seguinte? Boulos cobrava aluguel na ocupação. Até hoje, né, eu tenho que explicar coisa dessa natureza. Tinha que processar um monte de gente. Até ganhei algumas indenizações de gente que saiu inventando mentira e fake news, dizendo que eu e o MTST cobrávamos aluguel. Assim, era uma coisa desproporcional, era absurda. Fato, zero, nenhum, uma invenção, né? Mas pegou, porque dialogou com um preconceito de determinadas pessoas. Nós temos que fazer chegar aí. Em relação ao MTST em particular, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, eu sou pré-candidato a prefeito, tem um debate ainda no PSOL, no meu partido, tem um debate com os movimentos sociais, mas coloquei junto com a Luísa Erundina o nome à disposição para uma pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. Aqui, nós vamos ter que dialogar muito com o tema moradia, ocupação, MTST, desmistificar que o MTST não invade a casa de ninguém. As pessoas acham, de verdade. Eu achei que era só caricatura, mas as pessoas acham que o MTST vai lá quebrar o cadeado da porta dela e invadir a casa dela, né? Que o MTST ocupa grandes imóveis, vazios, ilegais, que não cumprem função social, que quem ocupa não é o vagabundo que está querendo levar vantagem porque não quis, como você, comprar um lote ou financiar uma casa. É um cara que trabalha a vida inteira e mesmo assim não conseguiu comprar a casa dele, que todo fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite das crianças. Assim, nós temos que ir produzindo. Nossa equipe, nosso time, a gente tem um programa Café com Bolos e temos um time de comunicação que está muito focado em construir a narrativa para dialogar com as pessoas sobre esses temas, né? Agora, não basta ter a mensagem correta, tem que ter os meios, e aí vai ser a disputa nas redes sociais, no WhatsApp, de segmentação, que nós temos que entrar também pesado nesse jogo. Exato, porque tem, por exemplo, o Sleepy Giants, né, um movimento incrível, assim, que começou nos Estados Unidos, mas já está maior em números de seguidores no Twitter, por exemplo, aqui no Brasil.
E você vê como o número, o grau de adesão, né, que as pessoas tiveram a esse movimento. Por que não surgir mais movimentos como esse? Por que não eclodir movimentos como esse via esquerda? Enfim, eu tenho uma preocupação aqui, que é essa questão desse PL que está, das fake news, que está no Senado, foi retirado de votação de pauta na terça-feira passada. E é um PL que eu acho um pouco preocupante. Eu não sei como a esquerda está se organizando em torno disso. Acho que talvez já deveria, inclusive, ter se organizado logo depois da eleição do Bolsonaro, que é para, né, ter um PL próprio. Mas, enfim, que tem algumas preocupações que eu queria colocar aqui em relação a esse PL, que que ele dá mais poder, por exemplo, para as plataformas. Ele cria uma série de burocracias, por exemplo, para a pessoa ter que acessar o Google, ela tem que colocar o documento dela de identidade, coisas do tipo, prever mecanismos, por exemplo, de dar nota aos usuários, o que geraria uma espécie de Black Mirror da coisa, do tipo, se você tem mais ou menos, uma nota maior ou menor, você é excluído, né, daquele ranking ali das plataformas. Enfim, isso tudo num momento em que a gente teve uma pesquisa recente que mostrou que 9 entre 10 brasileiros acham que as plataformas elas têm que ser responsáveis por informar a sociedade a respeito das fake news e garantir a segurança da sociedade em relação àquilo que elas recebem de fake news. Você está acompanhando isso? Como é que está essa história? Por que a esquerda não está mais envolvida nesse PL? Enfim, porque um PL que foi colocado em discussão para menos de um mês já estava na pauta, quer dizer, sem nenhuma discussão pública, sem nenhum debate público, né? Me preocupa também, Ingrid. Eu tenho acompanhado um pouco a distância, por não ser parlamentar, tenho acompanhado a partir da bancada do PSOL, da liderança do PSOL, mas eu também acho muito preocupante, porque eu acho que não é a solução para combater o abuso, as fake news, não é dar mais poder às plataformas. A solução é regulamentar as plataformas. As plataformas já têm poder demais e usaram esse poder para o mal. Quando colocadas entre a encruzilhada de escolher pela verdade, pela democracia ou pelo dinheiro, elas não pensaram duas vezes, escolheram pelo dinheiro. O escândalo da Cambridge Analytica teve venda de dados do Facebook para a Cambridge Analytica. Estavam envolvidos, tanto é que o Facebook foi processado naquele caso, né? O WhatsApp, por exemplo, sabia o que estava acontecendo em 2018 e poderia ter tido normas mais rígidas que depois estabeleceu em relação à quantidade de mensagens encaminhadas durante as eleições de 2018 e ter ajudado a desbaratar o esquema do Bolsonaro. Por que não fez? Não foi por falta de informação. Não foi por falta de previsão do que poderia acontecer, de que tipo de conteúdo aquela rede estava sendo veículo, de que tipo de mentira ela estava produzindo. Então, eu não acho que seja fortalecendo a autorregulação do Google, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que nós vamos resolver os problemas. Tem que ter regulação pública. Essas empresas têm que ser colocadas sob legislação nacional na medida em que atuam no país. Pronto. Se elas estão sob legislação norte-americana lá, estão aqui, tem que ter legislação brasileira sobre elas, regulamentando a partir de um debate público na sociedade. Me preocupa muito também isso ser feito a toque de caixa, sem discussão, e numa tendência que interessa muito mais ao lobby dessas grandes plataformas, essas grandes corporações, na verdade, do que efetivamente ao interesse de combater as fake news. Então, fica aí o recado para quem está assistindo a gente. Acho que é importante fazer esse debate nas redes, cobrar de quem apresentou esse PL, cobrar de todos os parlamentares que vão apreciar esse PL, para que possa haver um debate público com maior participação popular. Bom, a gente está encaminhando para o fim. Eu queria muito agradecer ao pessoal do chat. Tem muita gente do Nordeste, pessoal da Bahia, Pernambuco, muito grande bacana, Bahia. São Paulo. Você sabe, Ingrid, que eu recebi com muito orgulho o título de cidadão baiano. Não consegui ir para... Foi aprovado na Assembleia Legislativa da Bahia, não consegui buscar, porque a gente tinha marcado agora no final de maio, já estava na pandemia, mas assim que passar a pandemia, eu vou para Salvador buscar meu título de cidadão baiano.
Que maravilha, né? Eu sempre falo que o lugar que eu moraria com maior tranquilidade no mundo é a Bahia, é o lugar que eu mais gosto no mundo, apesar de gostar muito da minha cidade também, Rio de Janeiro, que infelizmente está sendo muito maltratada nos últimos tempos. Boulos, eu queria que você falasse agora, no final, sobre essa tua proposta da Revolução Solidária, como é que isso está funcionando, como que as pessoas podem participar de alguma forma desse projeto. Enfim, conta para a gente e conta como que isso também, nesse momento de pandemia, você falou, que acho que é muito importante, tem muitos teóricos que eu gosto muito que têm falado, parece, às vezes tem gente que acha que soa meio ingênuo quando a gente fala que um mundo novo está surgindo, e um mundo novo mais solidário e melhor pode sim surgir, depende de nós. Então, fala um pouquinho sobre isso para dar uma esperança para a gente também, nesse momento tão difícil que a gente está passando aqui no Brasil. Legal, Ingrid. Olha, eu acho que nós estamos numa encruzilhada. As grandes crises, na verdade, colocam, em geral, as sociedades numa encruzilhada. E nós estamos agora com a pandemia. Não necessariamente as coisas vão para o bem, mas tampouco é inexorável que elas vão para o mal. Acho que tem uma abertura. O que é certo é que o mundo não voltará a ser o que ele era em janeiro deste ano. Isso é certo. Não tem como. A economia mundial vai ser outra, a consciência das pessoas, esse processo da quarentena, do isolamento, produz mudanças psicológicas, comportamentais, reflexão sobre valores, né? A nossa rotina vai ser outra. Muita coisa muda, muita coisa ficou a nu também durante a pandemia. E eu acredito que nessa disputa de aprendizado, qual será o aprendizado que nós vamos ter diante da maior crise de saúde pública do século, da nossa geração, da maior crise da nossa geração? Nossa geração vai ficar lembrada como a geração que atravessou a pandemia do coronavírus. Eu acredito que esse aprendizado pode ser um aprendizado de mudanças de valores, da sociedade ser capaz de rever as suas escolhas, de rever o que nos trouxe até aqui, né? Veja, se a pandemia colocou a urgência de uma saúde pública, o país onde está morrendo mais gente é os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e ao mesmo tempo um país que tem um sistema de saúde totalmente privado, onde as pessoas precisam pagar para poder se curar. Por isso que passou de 100 mil mortos, além da irresponsabilidade do Trump. Mas se a gente passou a ver a importância de uma saúde pública universal, por que não dar o passo seguinte e discutir que os bens comuns não podem ser mercadorias? Todos eles. Todos eles. A água, a educação, né? A moradia, o espaço, o território, a cidade que é tratada como negócio. Se a gente, na pandemia, foi levado a rever, ou pelo menos foi defrontado, confrontado com a lógica patriarcal de desvalorização do serviço doméstico, de jogar o serviço doméstico nas costas das mulheres. E por que não agora, assim, rever essa lógica e a valorização da economia dos cuidados, do trabalho doméstico ser visto de uma outra forma? Se a gente percebeu que a gente pode viver muito bem sem ir para shopping center no fim de semana, sem ter consumo em massa de tudo a toda hora, e está todo mundo sobrevivendo com isso, por que não repensar essa sociedade insana do consumo, de sempre ter que comprar mais, que também é a sociedade que destrói o meio ambiente, de um modelo de desenvolvimento insustentável, que está matando, devastando o planeta. Não é? Se a gente conseguiu, nesse momento, se sensibilizar com quem mora na rua, nunca, falei com muita gente, fui ver muitas reportagens, nunca os sem-teto foram tão visibilizados. Se a gente conseguiu fazer isso durante a pandemia, por que não tomar isso como legado de uma onda solidária e de rever os nossos valores de individualismo, de falta de empatia, de consumismo, de cada um por si, e repensar uma sociedade com valores solidários, com valores mais coletivos, retomar a nossa capacidade profunda, que é o que nos faz humano, de sentir a dor das outras pessoas. Todas essas questões estão colocadas. E tem um caminho aberto. Né? Não sei se a humanidade vai trilhar esse caminho, mas ele se abriu.
Ele não estava colocado para nós até aqui. Talvez seja o aprendizado. Eu acho que essa é a luta, essa é a batalha. Está em jogo, esse jogo está sendo brigado, lutado. E eu acho que cabe a nós, de quem é de esquerda, de quem quer combater a desigualdade, de quem acredita no novo mundo, lutar por esse novo modelo, por essa revolução solidária. Nós criamos um site, chama www.revoluçãosolidaria.org, que está mais focado aqui no concreto, mais focado em São Paulo e mais focado em iniciativas que a gente está tomando de imediato, seja as iniciativas de solidariedade. O MTST fez um fundo solidário que passou de R$1 milhão de arrecadação, distribuiu 200 toneladas de alimento em 11 cidades, montou cozinhas coletivas, distribuiu mais de 60 mil máscaras nas periferias, ocupações para a população de rua. Um processo incrível, bonito. E muitos outros movimentos estão fazendo. Ali a gente agrupou nesse site algumas iniciativas, agrupou iniciativas políticas e propostas de defesa de medidas concretas para começar a botar no chão o que a gente está chamando de revolução solidária. Muito bacana. Eu sempre falo do Zizek aqui, eu sempre cito, porque eu gosto muito dele e eu gosto muito do que ele tem falado sobre uma nova ideia de um novo comunismo baseado na solidariedade, baseado em novos termos que estão surgindo agora com a possibilidade que a gente está vendo da pandemia, das pessoas entenderem finalmente que nós precisamos um dos outros, né? Nós precisamos criar redes de afeto, de solidariedade, para que a gente possa continuar existindo e existindo na nossa completude, né? Não só sobrevivendo, mas, de fato, a gente conseguir ter uma existência real, uma existência feliz nesse planeta. Olha, tem um movimento grande aqui para você vir para o Rio de Janeiro, encabeçado pelo Omar Júnior. A gente vai ter que fazer, quando passar essa pandemia, eu já falei que a gente tem que fazer um cortejo de carnaval até o Bar do Omar, e aí o Boulos está convidado, você tem que vir para participar com a gente desse cortejo. Bar do Omar, incrível, o Omarzinho também faz um trabalho incrível, muito bacana aí com a esquerda, e a gente tem que valorizar essas figuras incríveis que estão surgindo agora, jovens incríveis que estão fazendo muita coisa bacana. Boulos, muito obrigada por ter conversado aqui com a gente. O pessoal gostou bastante, a gente teve aqui muita gente falando muita coisa legal. Espero que esse movimento que você está fazendo, a Revolução Solidária, possa crescer e possa ganhar também. A gente sabe que você tem agora uma responsabilidade de atuar para a questão de São Paulo, mas que isso possa também ganhar uma amplitude para o Brasil, porque a gente possa realmente pensar nessa revolução para criar a esperança que a gente precisa para continuar. Tá bom? Muito obrigada. Valeu, Ingrid. Obrigado mesmo. Foi um excelente bate-papo. Gostei muito. Passou aí 1 hora e tanto, a gente nem percebeu. Gostei pra caramba, assim, tamo junto, tô à disposição. Manda um abração pro Omar também. Eu não conheci ele ainda pessoalmente, mas já conheci pelas redes e quero muito, quando estiver no Rio, ir no bar dele, comer um bolinho de bacalhau, tomar uma cerveja, passando essa pandemia, a gente poder fazer isso e, enfim, comemorar a vida. Isso aí, tá vendo? Ó, pessoal, tá registrado, hein? Esse vídeo tá gravado, depois tem que cobrar. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Beijo grande. Valeu. Tchau, tchau.